Seminário de Formação de Padres. No passado, eram enviados aos seminários menores meninos que demonstrassem alguma vocação religiosa, com a idade mínima de 7 anos. Atualmente, aceita-se apenas rapazes, pois entende-se que a maturidade é essencial para a formação de um sacerdote. Fui até o Seminário Diocesano Imaculada Conceição, em Nova Friburgo, uma iniciativa do bispo Dom Rafael Leano Cifuentes, inaugurada em 19 de agosto de 2006, que atualmente possui 36 seminaristas. Padre Rafael, eu gostaria que o senhor falasse sobre a história dos seminários da Diocese aqui em Nova Friburgo. Ela começou com Dom Clemente, é isso? Sim, né? Toda a história da nossa Diocese, né, começa com Dom Clemente, né, que foi o nosso primeiro bispo, né? E com isso também a história dos seminários em Nova Friburgo, né, onde o seminário mais recente que temos é esse que estamos hoje, né, que é o Seminário da Imaculada Conceição. Esse primeiro seminário começou onde? Nós tínhamos o primeiro seminário ali em Duas Pedras, né, porque sim. Antes era o Seminário Rosa Mística, e por alguns anos, né, este seminário, né, a formação dos nossos seminaristas aconteceu nesse seminário, né? Nossa Senhora Rosa Mística. E como era um seminário assim, né, muito pequeno, o Dom Rafael, nosso terceiro bispo, né, o bispo diocesano, ele assim que chegou em nossa diocese, né, quando ele tomou a posse, ele teve esse sonho de construir este seminário que nos encontramos hoje, que é o Seminário da Imaculada Conceição. Ele é de que ano? Este seminário ele foi inaugurado no ano de 2006, né, no dia 19 de agosto de 2006. Né, e já tem aí 19 anos. O seminário é uma invenção do Concílio de Trento, tá? Ou seja, século XVI. Antes do século XVI, nem seminários formais como nós conhecemos hoje havia, ou seja, os padres eram formados mais ali na região, por padres mais velhos, ou os mais, enfim, talvez em outros lugares também iam para universidades, enfim. Mas eram mais escolas paroquiais, né? Também chamada escolástica, né? As escolas das catedrais, enfim. O seminário é inventado no século XVI pelo Concílio de Trento para dar uma resposta também à Reforma Protestante, porque a Igreja começou a entender, através desse concílio, de que a formação dos padres estava muito aquém do que deveria ser, né? Ainda mais agora que, digamos assim, tinha a concorrência do lado, que eram os protestantes, né? Então, olha, nós temos que dar uma formação melhor para os nossos padres, porque realmente havia o clero, século XVI, XV, em termos tanto de formação como em termos de moral mesmo, fazia muito a desejar. E aí foram surgindo os seminários, eles foram implantados em todo o mundo aos poucos, né? Então as dioceses começaram a ter suas casas de formação, e essa casa de formação era mais interna, né? Era algo mais fechado, tá? Porque mais no clero regular, que as pessoas entravam muito cedo, mas também no clero secular, né? Mesmo antes, mas... A gente vê meninos assim de 7, 8 anos de idade, né? 7, 8 anos já entravam, Muito principalmente nas zonas rurais, tá?
ou seja, eram confiados aos seminários, muitas vezes as famílias mais abastadas, era o filho mais velho, né, enfim, mas de alguma forma, no meio rural mais pobre, era uma ascensão econômica, social, e entravam muito novos. E ali eles, quer dizer, eles eram isolados da convivência com a sociedade civil. Tinham pouco contato, era muito rígido a questão tanto dos estudos como da disciplina das orações, do acordar, etc., né? Viviam todos juntos, então você não tinha contato, por exemplo, os meninos praticamente não tinham contatos com meninas, com mulheres, não tinham contato mesmo nas paróquias, com a vida paroquial, era pouco contato, né? Porque era uma vida mais enclausurada, digamos assim. Mas falando, talvez, dos seminários seculares, diocesanos, né? O clero, porque aí teria que fazer o clero regular dos frades, monges, já tem algumas diferenças. Tá? Agora, o concílio, ele, de alguma forma, quer dizer, não é que o concílio, ele também produz um documento sobre seminários, Optatius, agora esqueci o nome, mas enfim, ele também produz alguma coisa a partir do concílio, mas depois do concílio vai se criando, isso não é de imediato, vai se criando uma consciência de que a formação presbiteral, a formação do futuro padre, deveria ter mais contato com a sociedade que ele vai servir. Ainda se continua o seminário menor, ainda se continua a mentalidade de seminário menor, gente entrando com 9, 10, 11 anos, mas, por exemplo, hoje, na atualidade, praticamente, quer dizer, ainda existem aqui e acolá seminários menores, que entra para fazer o ginásio, etc., mas é muito raro. Esse seminário, voltando um pouquinho, de Dom Clemente, ele tinha um seminário menor e maior ou não? É só o seminário maior, a partir da propedêutica? Sim, houve um tempo, né, que tivemos o seminário menor, né? Mas depois, né, já não começamos mais fazer esse trabalho com o seminário menor, né? Começamos então a partir da etapa propedêutica, né? Que é a etapa que começamos a partir de hoje. Certo. Então, padre, antes de entrar na estrutura desse seminário atual, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seminário menor, para as pessoas conhecerem, né? É uma fase em que vocês formam meninos que têm uma tendência, né, uma certa vocação religiosa. Quer dizer, aqui nesse seminário não existe mais o seminário menor. Já chegou a ter, né? Já tivemos, né, alguns seminaristas do seminário menor, porém, eles não realizavam o estudo aqui no nosso seminário, né? Os nossos menores estudavam no seminário de Petrópolis, né? Nós tínhamos uma parceria com o seminário de Petrópolis, porque lá na Diocese de Petrópolis fazem esse trabalho com o seminário menor. Como funciona essa estrutura? O que é um seminário menor? Eu gostaria que o senhor explicasse. Certo. Então, o seminário menor, né, ele acompanha, né, aqueles meninos que chegam aqui com a idade, né, já para entrar no ensino médio, né? Então, todo esse ensino... Qual seria a idade, então? A partir ali dos 15 anos de idade. Antigamente se admitia com idade menor, exatamente, né? antigamente. 8, 9 anos, né? Aqui Sim. também, a diocese também aceitava meninos com essa idade. Hoje não aceita mais. Não, hoje já não aceitamos. A gente começava o trabalho com o seminário menor, nós começávamos com os 15 anos de idade. Né? Certo. Temos até alguns padres, né, nossos, né, como o padre Marcos Vinícius Falcão, né, pároco da paróquia de Olaria, que ele começou no seminário menor.
né? E começou nessa fase dos 15 anos, né? E esse trabalho com um seminário menor, né, é um trabalho que também precisa ser feito junto à família, né, do candidato, né? Porque o candidato ele acaba saindo, né, deixando a sua casa muito cedo, ainda muito novo, né? E o trabalho, né, com o seminário menor acontece onde o processo formativo ele deve ajudar, né, o seminarista menor a, de fato, a amadurecer, né? E amadurecendo também discernir bem esse chamado, a sua vocação, que começa, né, desde muito novo. E, no caso, ele tem que ficar interno. Ele fica interno. Não pode ser semi-internato, não. Ele tem que ficar interno. Exatamente. Quer dizer, então, no caso, como se chama esse seminário de Petrópolis? É o Seminário do Amor Divino. Nossa Senhora do Amor Divino. Nossa Senhora do Amor Divino. Isso. Então, ele tem, então, para as pessoas entenderem, ele tem que ficar interno, ele sai para fazer os estudos regulares dele num colégio, né? Ou não, faz no próprio seminário em Petrópolis, faz no próprio seminário. Então já tem toda essa estrutura. Já tem toda essa estrutura. Certo. E ele ainda não está entrando ainda para a ordem religiosa ainda, para as pessoas entenderem, né? Ainda não. Ainda não, porque as pessoas acham que ele entrou no seminário para ser padre. Para ser padre. Quer dizer, ainda ele... Não, ainda não. Até porque, assim, se tratando seja do seminário propedêutico, seja do seminário maior, né, como falamos, filosofia, teologia, todo o processo dentro do seminário é um processo de discernimento, né, onde o candidato ele vai amadurecendo, né, esse chamado, né, feito por Deus a ele, né? Tanto que vocação, né, é uma história, né, entre Deus e aquele que Deus chama, né? E padre, quanto tempo o rapaz fica nesse seminário menor em Petrópolis? No seminário em Petrópolis, ele faz todo o seu ensino médio, né? E concluindo o seu ensino médio, então ele avança, né, para a próxima etapa, né, que é para o seminário maior, né, que a gente chama. Geralmente, aquele que faz o seminário menor, ele não faz a etapa propedêutica, até porque ele já tem um tempo, né, dentro de um seminário. Porque a etapa propedêutica acaba sendo essa etapa de adaptação daquele que está chegando a uma vida de seminário. Né? Então, geralmente, aquele que sai da etapa do seminário menor, né, acaba já ingressando no seminário maior, lá nos seus estudos da filosofia. Então, ele já está na filosofia. Então, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, são a etapa da propedêutica, filosofia e teologia. Isso. Então, um rapaz que passa pelo seminário menor, né, ele não precisa fazer a propedêutica, já entra na filosofia. Sim. Agora, o que não passa pelo seminário menor precisa passar pela propedêutica. Exatamente isso. Então, eu gostaria que o senhor explicasse o que é esse período, quanto tempo e o que é esse período da propedêutica. Certo. Então, a etapa propedêutica, né, aqui no nosso seminário, é no período de 1 ano, onde o candidato, né, às vezes aquele que está saindo da sua realidade, da sua paróquia, deixando a sua família, né, chega dentro de um seminário e ele começa a entender como funciona o seminário, como é o ritmo do seminário, porque o seminário ele tem toda uma disciplina, ele tem todo um cronograma, né? Às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o seminarista só está no seminário rezando, né? Tudo bem, a oração, a vida espiritual é uma das dimensões do processo formativo, mas aqui o seminarista também ele estuda, o seminarista trabalha,
né? Tanto que quem cuida da casa são os próprios seminaristas. Serviço doméstico mesmo. Exatamente. Lava sua roupa, ajuda na cozinha, tudo isso. Exatamente. Só que assim, a gente tem os nossos funcionários, né? Sim. Mas os seminaristas, eles têm as atividades que eles precisam fazer, né? Tanto que, por exemplo, a quinta-feira, dentro da nossa rotina no seminário, é o dia da faxina. Então, após o almoço, né, os seminaristas eles são divididos em equipes e eles, então, cuidam, seja da sala, seja da parte acadêmica, seja da capela, seja da própria cozinha. Então, de fato, é lavar banheiro, e as outras atividades diárias de lavar pratos, copos, talheres, né, também são feitos pelos nossos seminaristas. Então, essa etapa propedêutica é essa etapa de adaptação, né? Onde o candidato ele vai sendo inserido na vida da comunidade, né? E nesse tempo também, o seminarista, né, ele cursa algumas disciplinas, algumas matérias, que são matérias voltadas, né, para essa etapa, né? Sejam, que disciplina, por exemplo? Por exemplo, aqui, né, vamos iniciar com aquilo que é básico, né? Língua portuguesa, redação, história, também conhecimento dos documentos da Igreja, o próprio catecismo da Igreja Católica, documentos do Concílio Vaticano II, estudam a vida dos santos, estudam a própria liturgia. Então, essas são disciplinas voltadas para essa etapa propedêutica. E ele faz algum trabalho externo, como, por exemplo, catecismo, caridade, ação social, nessa fase da propedêutica? Então, os nossos seminaristas do propedêutico, eles não têm uma pastoral de final de semana numa paróquia, como tem os seminaristas da etapa do discipulado e da configuração, né, que é filosofia e teologia. Mas os nossos seminaristas do propedêutico, eles realizam, né, uma visita à casa dos pobres, né, sempre aos sábados na parte da tarde. Então eles vão à casa dos pobres, lá convivem, né, levam uma mensagem, levam uma palavra de Deus, né, certo, lá para aqueles que se encontram na E com relação, nessa fase, como o senhor falou, aqueles que não vieram do seminário menor, que já entram direto na propedêutica, eles têm que ter um isolamento da família para eles entenderem o que vai ser a vida dele daqui para frente. Por exemplo, não ver a família, não visitar a família, ele tem que ficar num regime mais fechado? Muito pelo contrário, o que a gente incentiva é o estar com a família. Porque não tem como entender a vocação se ela não está ali enraizada à família. Tudo bem, vai ter aquele tempo que o seminarista ele vai precisar estar no seminário, mas aqui não há nenhuma restrição em relação ao contato com a família, né? Muito pelo contrário. Aqui eles têm os horários que eles podem entrar em contato com a família pode vir ao seminário visitar o seminarista, e aqui, além das férias, né, uma vez em cada semestre, eles fazem uma visita no final de semana à família, até porque não pode perder esse laço, né? Não pode perder esse contato é primordial, até porque essa vocação nasceu num berço ali familiar. Quer dizer, é uma mudança nos seminários, se a gente for comparar com os seminários no passado, antes do Concílio Vaticano II, que era uma coisa mais fechada, restrita, né? Ele ficava assim muito longe desse mundo exterior, né? Para poder entender que a vida dele seria mesmo de abnegação, né? Agora,
Como é que funciona quer dizer, saindo dessa parte propedêutica, a gente entra na filosofia. O senhor deu até um outro nome aí. Isso, né? Porque nós temos a Ratio Fundamentalis, né? Esse documento é um documento de norma geral para todos os seminários do mundo inteiro, né? E a terminologia, né, que se pede que seja utilizada é justamente tanto discipulado quanto configuração, né? Então, o candidato que sai da etapa do propedêutico, ele vai ingressar no discipulado, ou seja, agora ele vai começar um caminho, né? E esse caminho agora é um caminho, assim, de fato, onde o candidato, o coração dele começa a ser lapidado, né? Onde ele já vai ter esse contato com os estudos filosóficos, né? Onde também serão trabalhados ali as questões mais humanas, né? Vamos falar muito de virtudes, de prudência, de humildade, né? Até para que quando ele chegue à etapa da configuração, que já é esse ingresso na teologia, ele entenda que agora o caminho dele já começa um caminho mais próximo em direção ao sacerdócio, a essa configuração do coração dele ao coração do Cristo, bom pastor. E quanto tempo é o discipulado? O discipulado né? O discipulado são 3 anos. 3 anos. Exato. É a faculdade da filosofia. E depois entra a teologia, que hoje, o senhor me disse antes, que tem hoje no seminário, mas a partir do ano que vem vai ser feito numa universidade. Isso, né? A partir do ano que vem, né, o nosso seminário, né, do curso de teologia, né, o primeiro e o segundo de teologia já estarão voltando a estudar no Rio de Janeiro, né? Vocês têm um convênio com a PUC? Nós tínhamos esse convênio, né, porque alguns seminaristas nossos, padres, né, já estudaram no Rio de Janeiro, e hoje, então, a partir do próximo ano, nós vamos retomar esse convênio. Vai ser com a PUC? Com a PUC. E são 4 anos. 4 anos. E como é que a Ratio chama, eu estou falando de teologia, como é que a Ratio chama essa fase? Configuração. Configuração. Né? Ou seja, o coração que já deve estar configurado ou se configurando ao coração do Cristo Bom Pastor. Até porque o seminarista ele está se preparando para ser um bom pastor, né? Então já é esse momento, né, de uma preparação assim, como eu disse, mais, vamos dizer assim, mais estreita, assim, né, para o sacerdócio, em direção ao sacerdócio, se configurando ao Cristo Bom Pastor. Mário, como é que você descobriu essa vocação para o sacerdócio? Pois bem, eu fui coroinha, né, desde criança, e ali no contato com o clero, né, com os padres, sou natural de Bom Jardim, então eles são os freios agostinianos. Então o contato com eles desde criança, eu fui criando muita amizade, né, e aí eu fui despertando esse desejo, né, de estar ali servindo na igreja, né, criando essa amizade com eles. Só que chega naquela época da adolescência, que a gente fica meio com vergonha, né, de ser essas coisas de religião, então eu me afastei um pouco, né, fui sempre coroinha, mas não pensei muito em ser padre, né. Só que chegando no ensino médio, aí você já começa a pensar, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Tem toda aquela responsabilidade. Então, eu acabei perguntando, comecei a perguntar, né, aos padres, né, a ter um acompanhamento com os freios ali, o que eles poderiam me ajudar nessa questão. E aí eles começaram a me dizer assim, olha, por que você não faz um encontro vocacional? Na diocese tem um encontro vocacional. E aí eu procurei aqui o seminário diocesano, na época que era o padre José Rui, o reitor, e o padre José Rui me orientou, disse, olha, para você entrar no seminário, você tem que fazer 1 ano de acompanhamento vocacional, vir aos encontros vocacionais,
Na época era o terceiro domingo, né, aqui no seminário. E aí no final do ano a gente vai ver se você tem essa vocação, se você deseja mesmo entrar. E assim eu fiz, né? Participei dos encontros vocacionais, todo terceiro domingo. E chegando no final do ano, aí o padre José falou assim, olha, se você quiser, né, o seminário está de portas abertas, mas você precisa aí escrever a carta pedindo, né? E assim foi feito, né? Então, depois de um ano, assim, refletindo, né? Aí eu entrei no seminário, isso lá em 2017, né? Entrei no seminário em 2018. E você já está na teologia, né? Estou na teologia, estou no último ano, né? Com a graça de Deus, agora nesse final do ano, eu concluo o período do seminário, né? Mas aí já ingressa um outro período, que é o período de síntese, né? Que aí a gente tem uma experiência mais próxima com a realidade de paróquia, né? Também uma convivência com o bispo, para depois, então, sermos ordenados diáconos e aí, então, padres. Padre, eu gostaria que você explicasse, é um ano de propedêutica. Isso. Eu considero uma fase assim, muito importante do seminarista, né? Porque na filosofia e na teologia, vocês já estão trabalhando com um seminarista que já está assim, bem certo da sua vocação. Sim. Na propedêutica ainda não, né? Como é que é esse trabalho de instrução na propedêutica? Isso. Quando nós acolhemos os seminaristas na etapa do propedêutico, essa etapa ela tem uma missão. A missão dela é a adaptação do seminarista à vida no seminário. Porque, claro, eles deixam uma realidade, às vezes de escola, de casa, alguns de trabalho, e precisam se adaptar a uma nova realidade, que é uma realidade de estudo, de oração, de trabalho na casa. Então, nessa etapa, nós fazemos, a nível acadêmico, um nivelamento. Então, existem matérias como português, literatura, história da igreja, catecismo. Nós fazemos um nivelamento. Mas também temos matérias que são humanas. Então, formação humana, elementos de psicologia que ajudam o seminarista a poder se entender, porque, no fim, a gente faz isso. A pessoa precisa se conhecer para deixar se formar. Então, essa etapa ajuda a trabalhar também isso. Também a docilidade para que, nas próximas etapas, ele possa dar passos que sejam mais firmes na caminhada vocacional, que toda ela é uma etapa de discernimento. Então, aqui no seminário, desde o propedêutico até a teologia, o seminarista ele vai também discernindo o chamado de Deus para saber, é isso que eu quero, porque depois é um passo definitivo, um compromisso definitivo de amor. Quando um seminarista termina essa fase de propedêutica e ele não é aconselhado a seguir a vocação de padre, existe algum recurso? Ele pode ficar mais um tempo? O que vocês aconselham? Não, aqui dentro existe toda uma equipe de formadores, mas também psicólogo. Nós temos também toda uma equipe que faz parte desse discernimento, né? E, claro, o seminarista, quando termina esse ano e ou a formação vê a necessidade, né, dele se retirar porque não tem o perfil, não tem a vocação, ou então porque ele mesmo, junto com a direção espiritual, né, que é esse acompanhamento mais próximo do foro interno, percebeu que não é essa a vocação dele, porque, como eu disse, todo o seminário é uma etapa de discernimento vocacional. Então, claro, ele mesmo vai, ou né, nós o convidamos a ir embora do seminário, terminando essa etapa. Mas assim, o nosso objetivo, mais do que formar padres, é formar bons cristãos. Então, mesmo sendo uma etapa inicial, o que a gente faz é isso: auxiliar no discernimento, dar uma boa formação a nível de igreja, para que, se não for essa vocação, eles possam continuar a caminhada lá fora, mas sendo bons cristãos, como nós já tivemos experiências assim. Graças a Deus, tivemos boas experiências de seminaristas que perceberam que não era essa vocação e depois saíram, hoje são casados, são pais de família e bons cristãos que participam, atuam na vida da paróquia, da onde eles são. Isso é o mais importante. Padre Rafael, como está hoje a questão das vocações? A igreja trabalha cooptando meninos que têm assim, uma índole piedosa,
que se destaca em catecismo, que ajuda o padre. Como é que é o trabalho da igreja com relação às vocações, né, religiosas desses? Sim. Hoje são rapazes, antigamente eram meninos, né? Então, como eu disse, toda vocação, ela é uma história, né, entre Deus e a pessoa, né, ou seja, aquele que é chamado, aquele que é convidado. E nesse sentido, o candidato, né, o rapaz, né, o jovem, melhor dizendo, que se sente chamado, ele passa a fazer os chamados encontros vocacionais, como temos aqui no nosso seminário todo terceiro domingo do mês, né? Temos esses encontros vocacionais. Esses encontros são encontros de discernimento, onde nós temos toda uma equipe que vai ajudando o candidato, né, o vocacionado, a de fato a discernir a sua vocação, né? A ver se de fato ele é chamado ao sacerdócio, né? Ou às vezes aqui dentro mesmo do próprio encontro vocacional, o jovem ele entende que ele não é chamado ao sacerdócio, mas à vida matrimonial, né? Então a gente tem todo um trabalho, né? Cada mês trabalhamos vários temas para ajudar, né, o vocacionado em seu discernimento. E como esse vocacionado tem conhecimento e sabe desses encontros? É a família que leva? Como é que ele tem conhecimento? E aí nós temos os nossos seminaristas, que trabalham nos nossos 3 vicariatos e que passam pelos vicariatos, né, aliás, pelas paróquias de cada vicariato, fazendo o anúncio vocacional, né? Chamando na missa, né? Chamando. Além disso, a nossa pastoral vocacional, ela também faz os avivamentos, né, nos vicariatos, né, que é uma tarde vocacional, geralmente. E nessa tarde vocacional, né, geralmente, nós temos encontros mistos, né, tanto com meninos quanto com meninas, né, porque, tudo bem, a gente quer vocações sacerdotais, queremos padres, mas também, com o avivamento vocacional, né, a gente também pode indicar as meninas que busquem as congregações, né, que também precisamos rezar pelas vocações religiosas. E aparecem muitos rapazes, jovens, para assistir essas palestras? Sim, sim. Atualmente, nos nossos encontros vocacionais, nós temos, em média, né, 40 vocacionados. Né? Então é tipo um curso, né? Exatamente. São vários encontros. Isso aí, né? Mas aqui só acontece o encontro masculino, aqui no seminário, sim, né? Sim. Então nós temos em torno de 40 vocacionados. Temos muitos vocacionados novinhos, né? Como eu disse, que estão para o seminário menor, mas hoje nós já não temos mais esse trabalho com o seminário menor, né? Mas temos também um número considerável de rapazes que já estão aí com uma idade para ingressar no nosso seminário. E, padre, existe uma crise de vocações no Brasil, no mundo? Sim, a gente tem, né, conhecimento de que em algumas dioceses, em alguns lugares, né, existe essa crise de vocação, né, uma crise vocacional, né, onde de fato a gente precisa rezar, né, para que surjam mais vocações. Padre Marcos Vinícius, o senhor é uma das últimas pessoas que frequentou o seminário menor.
Aí eu gostaria de saber como é que foi a sua entrada e com que idade o senhor entrou no seminário menor aqui de Nova Friburgo. Sim. Durante o ano 2000, eu frequentei os encontros vocacionais, que são mensais, que ajudam a gente a discernir, né? O encontro vocacional não é um curso para entrar para o seminário, mas é um momento que a gente tem para aprofundar o que é vocação, meditar, refletir. E no final do ano 2000, então, eu fui aceito, ingressei no seminário, que ainda ficava localizado no bairro de Duas Pedras, era o Seminário Diocesano Nossa Senhora Rosa Mística. Entrei no dia 4 de fevereiro de 2001. Nós morávamos na mesma casa, junto com o Seminário Maior, né? E sendo que o Seminário Maior estudava dentro da própria casa. Tinha as salas de aula, os professores que iam dar aula, e nós que éramos do Seminário Menor, vínhamos para estudar no Colégio Nossa Senhora das Graças, que é um colégio que até então pertencia à diocese. Interessante é que hoje eu sou pároco da paróquia de Nossa Senhora das Graças. É a primeira vez que um ex-aluno do colégio vira o pároco da paróquia. E esse seminário menor, ele já existia há quantos anos ali em Duas Pedras? O seminário diocesano em Nova Friburgo, seja maior ou menor, ele passou por diversas fases na sua história, né? Em 1995, Dom Alano, que foi o segundo bispo da nossa diocese, ele reorganizou o seminário, colocando todos então para morar, a princípio, na casa de formação que ficava em São Geraldo e logo em seguida nessa casa de Duas Pedras, né? Então, a partir de 1995 acontece essa reorganização. Os seminaristas da diocese, que cada um estudava em um canto, né, em um seminário, eles começaram então a morar juntos, a residir no mesmo seminário. Então, é a partir de 1995 que acontece essa reorganização. Começou, então, o seminário menor, o propedêutico, a filosofia, estudando, morando juntos, né? E a teologia estudando em Petrópolis, mas passava os finais de semana em Nova Friburgo. Mas a partir de 1998, a teologia então vem também definitivamente para Friburgo. Então nós temos aí o seminário todo reunido nessa época. Sendo que o seminário menor admitia, né, candidatos jovens até o ano de 2001. Eu fui o último. Depois de 2002, não tiveram mais admissão ao seminário menor. Ele ficou quase 15 anos fechado, né? Sem admitir novos. Há pouco tempo, na década passada, houve uma tentativa de resgate. Então, o bispo da época, Dom Ednei, achou por bem, na época, admitir jovens que gostariam de fazer o seminário menor. Só que como a nossa diocese ainda não tinha uma estrutura própria, separada para eles, então os jovens que decidiam entrar no seminário menor estudavam em Petrópolis, embora sendo da diocese de Nova Friburgo. Só que é uma experiência que durou muito pouco tempo. Depois disso, novamente foi fechado e até hoje nós não temos na diocese de Nova Friburgo. Qual é a dificuldade em se administrar o seminário menor? Sim. Ele dá mais trabalho, né, do que quando você tem um seminarista que já está na fase da propedêutica, da filosofia, com mais maturidade. São meninos ou rapazes que ainda são apenas candidatos ainda, né, ao sacerdócio. Você acha que é difícil essa administração? Sim, eu penso que para a juventude hoje em dia não seria algo tão bom, porque se antigamente se decidia ser padre com 14, 15, 16 anos, hoje eu penso que essa decisão vem um pouco mais tarde. É uma prova, inclusive, que muitos dos rapazes que hoje são admitidos no seminário, eles não têm tanto assim 18, 19, 20 anos, alguns já estão com 25, outros com 30, alguns chegaram a fazer faculdade, trabalhavam, até eram noivos, né? E decidiram mais tarde. E são coisas que com o tempo vai mudando, né? Então penso que antigamente assim a decisão era mais cedo, agora a decisão é mais tarde, talvez por ser mais pensada,
talvez por também querer mais responsabilidade, porque na adolescência ainda se vai um pouco por impulso, né? Porque vê o padre como uma liderança, ver o padre bem vestido, com uma roupa diferente, às vezes vai se atraindo por outras coisas que não é o essencial do sacerdócio, a missão do sacerdote, né? Então eu penso assim que é óbvio que é nada contra quem decide mais cedo, eu fui um desses casos. Mas eu penso que hoje em dia, sim, uma decisão mais tarde é muito mais bem pensada, bem amadurecida, bem resolvida, né? Para poder então se aceitar. Porque um seminário menor, ele tem que ter uma estrutura diferente. Eu fui de uma fase que o seminário menor era junto com o seminário maior, morávamos todos juntos. Eu tinha 17 anos, alguns tinham 30, outros tinham até 40, né? Vinham de diversos lugares, era um padre reitor para todos, né? E penso que tem que haver, assim, uma estrutura à parte, uma casa separada, um ritmo de vida diferente, um padre somente para o seminário menor. Então, hoje em dia a nossa diocese não conta com isso, né? Uma casa e um padre que ficariam exclusivos para o seminário menor. O senhor falou do seminário, que o seminário menor não existe hoje na diocese. De um modo geral, no Brasil, acontece a mesma coisa? É uma tendência mesmo acabar com o seminário menor? Eu não tenho comigo dados assim que mostrem assim exatamente sobre esse ponto, mas muitas dioceses que eu tenho visitado, né, eu não vejo mais os seminários menores, não vejo. Então vejo que é uma tendência que realmente tem acabado, né, de admitir no seminário só mesmo aqueles com mais de 18 anos. Não vejo mais assim admitindo jovens que ainda vão cursar o ensino médio, adolescentes. Vejo que se busca um pouco mais tarde, né? E também a gente reflete um pouco também da queda das vocações, que eu sei que a nossa diocese, graças a Deus, está muito bem servida de sacerdotes, né? Nós atualmente temos 60 paróquias e temos por volta de 70 padres, ou seja, temos mais padres do que paróquias, isso é muito bom. Em muitos lugares, às vezes, a gente vê um padre que toma conta de 2, 3 paróquias, e a falta de vocações, né, do que estávamos falando, às vezes vai fazendo com que junte os seminários. Mas, infelizmente, a gente vê em muitos lugares a queda das vocações. Tem muitos lugares que tem aumentado. Graças a Deus, o nosso seminário de Nova Friburgo, a gente tem um bom número, né? Considerando que a nossa diocese é uma diocese do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos aí mais de 30 seminaristas, isso é muito bom. Vemos arquidioceses grandes aí, que às vezes estão com 8, 10, 14. Isso é preocupante, porque os padres vão envelhecer e precisa de alguém no futuro para substituir. Pode não fazer falta agora, mas vai fazer falta no futuro. Como surgem as vocações? No passado, meninos piedosos eram logo enviados aos seminários menores para que não perdessem a vocação no meio social. Padre, eu queria saber primeiro assim da sua... O senhor nasceu em São Sebastião do Alto e tal. Como é que foi assim... que o senhor descobriu essa coisa da vocação? O senhor tinha uma família muito católica, geralmente as pessoas vêm de uma família muito católica, o senhor se destacava no catecismo, o senhor ajudava a missa. Quem foi que chegou e falou assim, olha, você tem vocação para ser padre? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, fizesse um pouquinho essa história. Então, Janaína, perfeitamente a minha vocação começou assim, muito jovenzinha, né? E eu morava num local chamado Fazendinha, que fica perto lá da sede São Sebastião do Alto. E, na verdade, era interior, na estrada de chão, não tinha luz elétrica, nada disso. E nós tínhamos uma capela dedicada a São José. Nessa capela, o padre ia uma vez ao mês, que era ter um padre espanhol, o padre Henrique Pujol, né? Que foi quem me batizou. E tempo de chuva ficava um bom tempo sem ter missa, né? Mas quando o padre ia celebrar a missa, assim, eu ainda bem pequenininho, devia ter uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, né?
E eu achava muito interessante, né, a missa, o que acontecia, o rito da missa, e aquilo foi me chamando muita atenção, né? E eu senti alguma coisa arder no meu peito de um modo diferente. Foi quando eu comecei a falar com todo mundo lá, ainda pequenininho, né? Olha, eu sou padre, eu já afirmava, eu sou padre, né? E até um dia o padre chegou na capela para celebrar a missa, e eu cheguei para o padre Henrique e falei, né? A minha mãe ficou, nem sabia onde que eu estava, e eu cheguei e disse, padre Henrique, olha, eu sou padre e eu vou te ajudar a rezar a missa hoje, né? E aí foi quando o padre começou a se interessar, olha, mas ele está falando que é padre, como é que é a vida dele e tal, a formação que ele está tendo na religião, né? E o padre Henrique começou a se interessar muito, né? E o padre Henrique também sempre acompanhado pela Pipa, né? A Pipa é a irmã Josefa, que era irmã do padre Miguel, né? E aí a Pipa também começou a se interessar, e foi quando, né, surgiu a questão do seminário em Lumiar, né? Mas então, aí voltando à sua pergunta, assim, a minha família sempre católica, né? Minha avó e tal. E São lá, muitos irmãos na família? na verdade, eu tenho uma irmã. Só uma irmã? Só uma irmã. E aí o que acontece? Lá, quando não tinha missa, tinha as procissões, para o dia de São José fazia aquela procissão bonita. É a minha mãe, mas o meu pai que ajudava, né, a preparar o andor. E eu me lembro naquele tempo eles colavam os enfeites ainda com cola feita de trigo, né? Fazia aquela cola no fogão a lenha mesmo, né? Então aquilo era todo um movimento para enfeitar aquele andor e limpar aquelas imagens. E não saía somente o andor de São José, saía o andor de São Sebastião e também o andor de Nossa Senhora e o andor de São Benedito. Era um monte de andor e aquilo juntava um monte de gente para preparar aquele andor. E aquilo eu gostava, né, ainda pequenininho, mas eu gostava daquele ambiente ali, ajudando, participando e tal. E isso foi uma catequese para mim. O senhor chegou a fazer o catecismo? O senhor teve acesso ao catecismo? Então, o catecismo eu já tive mais acesso, foi quando eu fui para Lumiar, o seminário Lumiar. Quer dizer, numa cidade de interior como aquela, as crianças não tinham ainda o catecismo. Não, né? o nosso catecismo era isso, a festa de um santo, as ladainhas, né? Então você aprendia a rezar, sem ter acesso ao escrito, mas você aprendia a rezar e aprendia as orações ouvindo, né, os demais lá rezando e tal. E essa questão de arrumar a capela, né, de limpar a capela, de ornamentar a capela e ornamentar aqueles andores, para nós já era uma catequese, você ia aprendendo muita coisa ali com os antigos, né? E era festa, né? E uma das maiores festas da zona rural, né, no tempo passado, era a festa do padroeiro, né? Então o dia de São José era uma grande festa, procissão, e vinha gente de todos os cantos, era uma coisa muito bonita. E aquilo me chamou muita atenção, né? E eu dizia, olha, eu vou ser padre, eu quero ser padre, e começou a despertar isso. Foi graças ao empenho do bispo Dom Rafael Liano Cifuentes, de inúmeros benfeitores e das paróquias, que o Seminário Imaculada Conceição pôde ser construído. Os benfeitores e as paróquias até hoje colaboram com o seminário para a formação de padres. Um dos pedidos de Dom Rafael Cifuentes foi o de ser enterrado na Capela Consagrada Imaculada Conceição. Então aqui estão os restos mortais de Dom Rafael Liano Cifuentes, que foi então o grande idealizador, né, do nosso seminário diocesano. O Dom Rafael ele faleceu no dia 28 de novembro de 2017, né? E aí tivemos o translado dos seus restos mortais, porque ele estava sepultado lá no Rio de Janeiro, né? Então tivemos o translado dos restos mortais, né, para essa capela no dia 24 de agosto de 2023. Né? E aqui colocamos uma frase, né, uma fala que o Dom Rafael ele costumava dizer nas formações para os seminaristas. Né? Ele dizia que o sacerdote é constituído por Cristo para ser tapete
para que outros possam pisar macio e encontrar nele a serenidade e a paz. Então, essa era uma das suas falas mais fortes, e que colocamos aqui, no seu túmulo. O projeto de todo o seminário, inclusive a capela, é do arquiteto Alexandre Quintela, responsável pelo relatório do Inventário das Fazendas Históricas do Vale do Paraíba Fluminense, promovido pelo INEPAC.